Fala, empresário! Eu sou Levi Gimenez, você já sabe, e eu criei esse canal com o intuito de compartilhar experiências, histórias, dicas práticas para te ajudar de verdade a gerenciar melhor o seu pequeno negócio, a tornar ele mais sólido do que nunca. E não podia ser diferente hoje, então eu vou falar de um assunto que interessa a todos nós, que é gestão do fluxo de caixa, mas gestão eficiente do fluxo de caixa, porque ele é um dos pilares, é fundamental para o sucesso dos nossos negócios, especialmente quando se considera a escassez de recursos financeiros e, claro, aquela dificuldade que nós temos de acesso ao crédito. Eu vou explorar estratégias para maximizar esses recursos, tentar superar aquelas limitações que são comuns, enfrentadas por mim, por você e todos os pequenos e médios empreendedores. Vocês vivem isso, eu também, enfrentam no dia a dia desafios relacionados a fluxo de caixa. Falta de dinheiro, falta de capital de giro e o acesso limitado a empréstimo torna também as nossas empresas mais vulneráveis a imprevistos, aquelas flutuações sazonais que acontecem e causam problemas financeiros. Além disso, uma outra coisa, nós também normalmente não temos sistemas financeiros sofisticados e essa inexistência, essa falta de tecnologia, às vezes contribui para a falta de visibilidade, para ter um controle melhor do fluxo do dinheiro dentro da empresa. Foi por isso que hoje eu escolhi esse assunto para falar e eu vou compartilhar algumas estratégias para você aplicar e melhorar o uso dos recursos. E hoje eu vou estar falando de estratégias simples que você pode implantar se tiver alguma dificuldade, escreve aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Eu sei até que os haters vão falar que é mais do mesmo. Pode ser, mas ajuda muito. Por exemplo, você fazer um planejamento antecipado. Não precisa ser algo muito sofisticado. Inicialmente, um fluxo de caixa nada mais é do que o saldo inicial, as entradas que são normalmente das receitas e as saídas que são as despesas ou custos. E você fazendo isso, você vai ter o saldo final. Você vai saber se está faltando ou se está sobrando dinheiro. E isso é muito importante você saber antecipadamente para você tomar as providências para minimizar o problema. Outra coisa é que o fluxo de caixa também permite que você visualize problemas operacionais, de formação de preço, custos e também dá para entender um pouco a margem de contribuição, que é aquele dinheiro que sobra depois de você tirar das vendas os impostos e os custos. E claro, ajuda bastante se você usar alguma ferramenta, como por exemplo o Excel ou o Google Sheets, por exemplo. Facilita essas ferramentas porque você pode fazer sempre acompanhar e analisar o seu fluxo de caixa. Uma outra coisa importantérrima é a negociação com fornecedores. Negociar sempre prazos maiores para pagamento ou às vezes negociar prazo quando você está com problema de caixa, precisa da ajuda do fornecedor. Por que isso? Porque quando você negocia prazo maior ou consegue negociar uma falta de caixa, você ganha flexibilidade. Essa flexibilidade também pode cobrir o déficit e deixar com que você respire mais tranquilo e ganhe tempo para gerar fluxo de caixa no futuro. Para as indústrias e empresas comerciais, uma outra coisa importante é o controle rigoroso do estoque. Isso tem que ser feito para evitar excesso de mercadoria, obsolescência e reduzir os custos que estão associados à empresa, à sua empresa, quando tem bastante estoque, né? E claro, quando você reduz o estoque, você libera esse dinheiro para atender outras necessidades. Porque lembre,
Estoque é dinheiro parado. É uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Tente receber mais rápido dos clientes com incentivo ao pagamento antecipado. A entrada antecipada de recursos é sempre bem-vinda, seja quando a empresa está numa situação confortável, tem dinheiro no caixa e mais ainda quando tem aqueles buracos, os déficits. É muito importante também, gente, que os incentivos não diminuam a rentabilidade, porque senão você melhora o caixa, mas você cria dificuldades no futuro. Outra coisa, a empresa precisa ter reservas, precisa ter dinheiro extra no caixa. A reserva é para uma emergência, para você lidar com imprevistos. E claro, quando você está fazendo isso, você reduz a dependência do crédito em situações de crise, seja de empréstimos ou de dinheiro dos sócios. Outra coisa, as pequenas empresas às vezes trabalham com poucos clientes, têm suas vendas concentradas em uns poucos clientes. Isto não é salutar. Quando você tem uma concentração, a saída de cliente pode prejudicar muito, comprometer a saúde do seu negócio. Eu tenho uma amiga que dependia muito de um grande banco e um dia o banco não renovou o contrato. Ela teve uma queda brusca no faturamento. E não foi só isso, teve um impacto muito grande no caixa, porque ela teve que demitir e indenizar os funcionários que trabalhavam para aquela operação. Levou 2 anos para ela colocar a empresa no estágio que ela estava antes, no patamar que ela estava antes. Por isso é muito importante ter um faturamento diluído, distribuído entre muitos clientes. E claro, tanto quanto possível, diversificar a fonte de receitas, a fonte de como você faz os produtos que você gera faturamento. Reduzir a dependência ajuda a manter a saúde financeira do seu negócio, ajuda a longevidade do negócio. E não menos importante, para o seu negócio crescer, as despesas não podem crescer. Mensalmente, analise cada conta de despesa, verifique o que pode ser eliminado, se a despesa aumentou, veja o que aconteceu e rapidamente tome ações para eliminar o problema. Veja, gente, que eu dei muita dica prática aqui. Tudo o que eu disse pode ser implantado no seu negócio, porque a gestão eficiente do fluxo de caixa tem que ser um desafio permanente, porque é essencial para a sobrevivência e crescimento do seu negócio, do meu negócio. Então, adapte essas dicas à realidade do seu negócio. É possível superar as limitações financeiras e também é possível criar bases sólidas para um futuro mais próspero. Gostou? Se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com outros empreendedores. Juntos vamos arrebentar. Obrigado e uma boa semana.